Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo a gente vai mostrar como fazer o dimensionamento de sapatas que estão submetidas a um momento fletor. Teve um vídeo aí do nosso mini curso de fundações que a gente tratou de sapatas centradas ali, só com carga normal. Agora a gente vai passar a considerar um momento fletor aí numa direção da nossa sapata. Então, antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos, que a gente vai ter um material completinho sobre fundações para você já aprender a dimensionar aí os elementos de fundação do seu projeto manualmente. Então, sem mais delongas, vamos lá para uma teoria aqui por trás do método de dimensionamento. Então, o que a gente precisa ver aqui? Nós precisamos ver um ponto de aplicação da força. Então, devido ao momento que a gente vai ter aí, nós vamos ter a força normal sendo aplicada no meio do nosso pilar e também um momento. Isso tende a tirar um pouquinho a força ali, a criar uma excentricidade que vai deslocar um pouco a força do centro de inércia ali da nossa sapata. Então, se esse ponto de aplicação for dentro do núcleo central de inércia, nós vamos ter isso daqui, ó. Então, ponto de aplicação. Então, nós vamos ter essa situação aqui, ó. A normal, ela ficou dentro desse núcleo aqui de inércia da minha sapata. Então, eu tenho essa distribuição aqui de tensões, tensão máxima e tensão mínima. E a gente tem aqui a normal sendo aplicada aí dentro do núcleo de inércia. Nesse caso aqui, eu tenho a tensão máxima e mínima sendo obtida por essas equações aqui, ó. Então, vai ser normal dividido pela área da minha sapata, A vezes B, que vai multiplicar 1 mais 6 vezes E dividido por A, para o momento máximo. E a mesma coisa, só que aqui com um sinal negativo aqui, ó, para a tensão mínima. Então, no caso aqui, a gente sempre vai ter uma tensão positiva, quando a gente está com essa carga aplicada dentro do núcleo de inércia. A gente vai ver como calcular isso daí. Depois a gente pode ter ali no limite do núcleo central de inércia. Então o nosso ponto ele não está no interior nem fora. Então ele está em cima aqui da linha que divide o núcleo de inércia, aqui ó, interno e externo. Então a minha normal está ali. Nesse caso eu tenho uma tensão máxima e depois ele zera ali do outro ponto. E a equação para encontrar essa tensão máxima, então, é 2 vezes a normal dividido pela área da minha sapata. E por fim, quando eu tenho o ponto de aplicação fora desse núcleo central de inércia, eu tenho isso daqui, ó, então, eu tenho aqui o meu ponto fora do núcleo central de inércia. Então, essa situação aqui deve ser evitada, porque nós vamos ter uma tensão máxima aqui, ó, positiva, e uma tensão mínima negativa que vai tentar levantar a sapata. Então, nesse caso, é melhor aumentar as dimensões da sapata do que trabalhar com ela dessa forma. E a equação, nesse caso aí, para a gente encontrar a tensão máxima, vai ser 2 vezes N, que é a normal, característica aqui sempre, dividido por 3 vezes B, vezes A sobre 2 menos E, que é a excentricidade que a gente tem. Então, são essas condições aqui que a gente tem sobre o ponto de aplicação de força aí da nossa sapata. Então, sabendo disso, a gente pode vir aqui para o dimensionamento. Então, a gente vai seguir 10 passos aqui, basicamente. Então, primeiro passo, determinar a geometria. Então, a gente vai determinar a área da sapata e montar a geometria em planta dessa nossa sapata, igual a gente faz para uma sapata convencional. Vamos verificar a tensão no solo. Então, a gente verifica o ponto de aplicação, se está dentro do núcleo de inércia ou não, para ver qual equação que a gente vai usar. Calcula a excentricidade, aí devido ao momento fletor. Determinamos a tensão máxima e verificamos com a tensão admissível. Se a tensão máxima for menor que a admissível, está ok, senão a gente repete o processo, enquanto até convergir aqui no caso. Depois, nós vamos verificar a altura da sapata, então a gente vai calcular a altura mínima para ser considerada rígida, depois a altura útil, verifica o comprimento de ancoragem do pilar, se cabe nessa altura útil da sapata, e determina a altura do rodapé, aí da nossa sapata. Depois a gente verifica a possibilidade de aplicar o método SEB 70, então a gente verifica os balanços da nossa sapata e os limites ali, conhecendo o balanço, a gente determina os limites aí do método, se está dentro dos limites, né? E
Depois a gente vai ver aqui as tensões de dimensionamento, então a gente vai determinar a excentricidade devido ao momento fletor e determinar as tensões aí máximas e mínimas que a gente vai ter aplicando aí na nossa sapata para fazer o dimensionamento estrutural dela. Não tem nada a ver com essas tensões no solo aí, é uma tensão que a gente vai ter para dimensionamento. Depois vamos determinar o ponto de referência na dimensão A, então a gente vai determinar a distância entre a extremidade da sapata e o ponto de referência S1A, que a gente já viu na sapata com carga centrada. Vamos determinar a tensão no solo, no ponto de referência S1A, e vamos determinar o momento fletor atuante ali também. Depois a gente vai para o ponto B, faz a mesma coisa, determina a pressão média atuante, determina a distância entre a extremidade da sapata e o ponto de referência S1B, e fazemos aqui a determinação do momento fletor atuante em B. Depois a gente parte para o dimensionamento da armadura, então determina a área de aço considerando o maior momento fletor entre esses dois, ou então eu determino a área de aço para cada um deles, pode ser os dois métodos aí. Determina a área de aço para 1 metro de sapata, para uma faixa unitária de sapata. Depois eu determino a quantidade de barras para essa faixa unitária de 1 metro e determino o espaçamento entre as barras com base nessa faixa de 1 metro. Depois a gente verifica a nossa sapata quanto ao tombamento, que vai ser causado aí pelo momento fletor que está atuando. Então a gente vai verificar a relação entre o momento atuante e o momento característico que a gente tem aí. E essa relação tem que ficar abaixo de 1,5, que é o valor normativo. E por fim, a gente verifica a tensão de cisalhamento. Então a gente determina o perímetro do pilar e assim a gente determina a tensão de cisalhamento atuante e a resistente. Normalmente isso aqui não dá problema para a gente não, mas a gente vai fazer essa verificação. Então, são esses passos aqui que a gente precisa seguir para dimensionar uma sapata com um momento fletor atuante aí. Então, vamos aqui para o nosso exemplo prático. Vamos praticar isso daqui. Então, já tem aqui no MatCAD. Lembrando que esse material aqui, tanto o mapa mental aqui que a gente viu, quanto esse roteiro de cálculo aqui do MatCAD, eles vão ficar disponíveis, esse roteiro que a gente vai estar fazendo aqui. Então eles vão ficar disponíveis lá no meu grupo de Telegram. Então tá aí no link aí abaixo, no comentário fixado aí. Então vocês podem entrar lá no grupo lá e fazer o download de todo o material que a gente está estudando até agora. Então tudo que tem aqui no grupo, tudo que tem aqui no YouTube, no meu canal, sobre dimensionamento, esses roteiros de cálculo aqui, esses mapas mentais, vocês podem acessar lá no meu canal Telegram. Então, vocês podem fazer o download lá, basta entrar no grupo e fazer o download. Então, vamos seguir aqui. Quais são os parâmetros que eu defini aqui para minha sapata? Estou considerando aqui uma normal, aplicada aqui, normal característica, de 1.500 kN. O momento fletor aplicado aí na menor dimensão do meu pilar. Então, nesse sentido aqui, ó. Então, tem a sapata aqui, dimensão A, dimensão B, e meu momento está no sentido aqui da setinha. Então, tem esse momento aplicado aí. E esse momento ele tem um valor de 12.000 kN vezes centímetro. O meu pilar tem 100 por 19, o FCK do concreto é 25, FYK aqui que é a resistência do aço 50 kN centímetro quadrado, cobrimento nominal de 4,5, gama C e gama G de 1,4 conforme norma, gama S de 1,15, tensão admissível do solo de 0,02 kN por centímetro quadrado ou 2 kg força aí por centímetro quadrado. O coeficiente de majoração aqui de 1,10, então estou considerando aqui 10% dessa normal aqui para considerar o peso próprio da sapata e o peso do solo sobre ela. Diâmetro da barra da sapata, estou considerando aqui uma barra de 12,5 milímetros, então 1,25 centímetros. O comprimento de ancoragem aqui LB, 53 centímetros, conforme é dado aqui por essa tabelinha. Essa tabelinha também está disponível lá no grupo no Telegram, então no caso de 53 centímetros a gente está falando de um concreto de 25 MPa e uma barra de 20 numa região de boa aderência. Então, a barra de 20 milímetros na região de boa aderência, 53 centímetros aí de comprimento de ancoragem necessário. Então, vamos começar a desenvolver aqui os cálculos. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos repetir aquele processo de sapata centrada. Então, a gente vai determinar aqui a área da sapata. Então, qual que é a área que a gente precisa para a sapata? Então, a gente vai pegar coeficiente de majoração, vai multiplicar pela normal que está sendo aplicada. Isso daqui
vai ser dividido pela tensão admissível do meu solo. E com isso, então, o meu sigma A. E com isso daqui, eu tenho 82.500 centímetros quadrados. Eu preciso dessa área aqui para suportar, então, essa carga. A gente não vai considerar ainda o momento fletor. A gente vai fazer algumas verificações aí mais à frente. Mas primeiro a gente tem que ter uma geometria inicial. Vamos determinar, então, a dimensão B. Então, a dimensão B vai ser determinada igual a gente já viu para sapatas aí centradas. Se você não viu o vídeo, tem aí na playlist sobre fundações. Então, você pode assistir lá como fazer essa composição aqui de seção. Não vou explicar aqui de novo, né? Porque a gente já viu. Então, vai ser BP menos AP, aqui, mais a raiz quadrada de 1/4, que multiplica, abre parênteses aqui, o nosso BP, menos o AP. Então, AP, isso daqui é elevado ao quadrado, mais essa área aqui da minha sapata, essa S-SAP. Então, eu tenho aqui uma dimensão de 249,569 centímetros. Então, vou dizer que meu B, ele vale quanto? Ele vale 250 centímetros. Então, vou partir desse princípio aqui. Depois, eu vou ter aqui, então, um valor de A. Então, meu valor de A, que é a maior dimensão da minha sapata, vai ser o meu B, mais, aí abre parênteses, o meu AP, menos o meu BP. Isso dá aqui para mim um valor de 331 centímetros. Então, vou falar que meu A vale 335 centímetros. Sempre com valores inteiros aqui, ó, múltiplos de 5 de preferência, porque obra de terra a gente não tem tanta precisão. Então, é indicado sempre a gente usar valores inteiros, assim, valores redondos, no caso. Então, posso calcular aqui a área da minha sapata, a área em planta dessa minha sapata. Então, A SAP vai ser igual a A vezes B, e tem aqui 87.750 centímetros quadrados aí. É maior do que a área necessária, então tá ok. A gente pode continuar aí com os cálculos. Vamos verificar agora a excentricidade devido ao momento fletor. Então, devido ao momento fletor aí que a gente tem. A gente tem esse momento aqui, ó, de 12.000 kN vezes centímetro. E como que a gente vai determinar, então, essa excentricidade? Vou chamar aqui de E, e vou colocar aqui meu momento característico dividido por essa parcela aqui, ó. Então, pela minha normal, considerando ali o peso próprio do solo e da sapata. Do solo sobre a sapata, no caso, né? E temos aqui um valor de 7,23 centímetros. Esse daí, então, é a excentricidade que a gente tem da nossa carga. Vamos fazer aqui A sobre 6, que é para verificar aí o nosso núcleo de inércia, até onde ele se estende. Então, temos aqui 55,83 centímetros. O nosso E, esse ponto aqui, essa excentricidade, está dentro desse limite aqui. Então, está caindo nessa situação aqui, ó. Então, a gente está caindo aqui, ó, dentro do núcleo de inércia. Então, a gente tem esta situação, ó. O meu ponto está aqui dentro, ó. Então, o A sobre 6 aqui, ó. Então, seria aqui o valor de 55,83. Nós temos um valor de excentricidade aí de 7,27. Então, está dentro do núcleo de inércia. Podemos prosseguir aí com o cálculo. Então, utilizando qual equação? Utilizando essa equação aqui, ó. Deixa eu colocar verificação da tensão máxima aqui na nossa sapata. Eu vou verificar só a máxima, a mínima aqui não tem necessidade não. Então, vou colocar aqui o sigma max, que vai ser o quê? Vai ser o nosso, a nossa normal aqui máxima, já majorada por 1,10, dividido tudo isso daqui pela área da minha sapata. Isso daqui vezes 1, abre parênteses aqui, 1 mais 6 vezes E, dividido por A. Então, tem aqui uma tensão de 0,022 kN por centímetro quadrado. Vou fazer aqui, ó, a tensão máxima é maior do que a tensão admissível? 1. Então, quer dizer que sim,
a nossa tensão máxima é maior do que a admissível. Então, vou colocar aqui na frente, ó. Se 1, não ok. Se 0, ok. Então, eu tenho isso daqui. Então, não passou. A nossa tensão admissível aqui é maior do que a máxima. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar ali e mudar a geometria da minha sapata. Geometria em planta. Eu preciso de mais seção aí para que a minha tensão, considerando aqui o momento que a gente tem, ela fique abaixo de 0,2. Então, vou arbitrar aqui uma seção. Vou colocar aqui 270. Então, 270, aqui fica 351. Coloco, então, 355. Tem agora uma área de 95.850 centímetros quadrados. Então, essa daí é a área que eu tenho em planta da minha sapata. Essa excentricidade não muda, porque ela só leva em conta aí os esforços, né? Então, momento e normal. Mas aqui o A sobre 6 mudou, porque a gente mudou o valor de A. Então, agora passou a ser mais permissivo. Então, 59,16, continuamos aí, logicamente, dentro do núcleo de inércia. E a tensão caiu aqui para 0,019. Então, vou ter que colocar mais uma casa decimal aqui. Colocar 4 casas decimais. Então, 0,0193 kN por centímetro quadrado. Essa daí é a tensão que a gente tem agora aplicada no solo. Então, tá ok. Aqui a relação, ó, tensão máxima é maior do que a tensão admissível? 0, quer dizer que não. Então, passamos aí na verificação. Agora a gente vai determinar a altura dessa nossa sapata. Então, faço aqui, ó, determinação da altura da sapata. O que a gente vai estar fazendo aqui, então? Vamos chamar o H para fazer aquela condição de sapata rígida. Vai ser H é igual a menos AP, então a maior dimensão da nossa sapata menos a menor dimensão do pilar, dividido por 3, e aqui dá 85 centímetros. Então, vou falar que o meu H, que o H meu aqui, ó, ele vale 85 centímetros. Eu vou deixar arbitrado aqui na frente, que, por exemplo, se aqui der 83,333, eu venho aqui e coloco 85 arredondo para cima, para manter aquele padrão que a gente já falou aí, de valores sempre redondos aí. Agora eu vou fazer a estimativa de altura útil, então vai ser H menos o diâmetro da barra da sapata, então o φ da sapata, mais o cobrimento nominal que a gente tem ali. Então nós temos um valor aqui de 79,25 centímetros, essa é a altura útil da minha sapata. Lembrando, esses conceitos aqui eu falei com mais calma na hora que a gente dimensionou uma sapata centrada. Se você não viu o vídeo, volta aí na playlist sobre mini curso de fundações, a gente fala lá em detalhes, você acha esse vídeo aí com bastante facilidade. Então, vamos verificar. O nosso D ele é maior do que o nosso LB, o LB necessário, 1. Então, o que quer dizer aí para a gente? Vamos colocar aqui, ó, se 1, ok, e se 0, não, ok. Como o nosso D é maior do que o comprimento de ancoragem necessário, tá ok essa verificação. Então, passamos, podemos continuar com essas dimensões aí. Agora, vamos calcular aqui o H0. O H0 ele vai ser o quê? Vai ser H sobre 3, ou o menor valor aí que eu costumo utilizar de 25 centímetros. Então, deu 28. Vou falar que o meu H0 ele vale aí 30 centímetros, né? Vamos arredondar para cima, 30 centímetros. Essa é a altura do rodapé da minha sapata. Depois que a gente fez isso daí, vamos verificar os balanços aí da nossa sapata. Então, verificação dos balanços da sapata. Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter o nosso CA. O nosso CA e o nosso CB são iguais, então a gente tem sapata aí com balanços iguais. Então, vai ser A menos AP dividido por 2, que eu tenho aí 127,5 centímetros. Vou verificar se eu posso usar o método SEB70. Então, como que eu faço isso? H sobre 2, então 42,5 centímetros, e 2 vezes H eu tenho aqui, então 170 centímetros.
Como o balanço da minha sapata ficou compreendido aqui dentro desse limite, 42,570, eu posso utilizar o método do SEB 70. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou desenhar aqui no CAD essa seção da sapata. Então, eu tenho isso daqui, ó. Vamos pegar aqui a seção em planta. 270 por 355. Então, tem aqui, ó, PL 355, 270, 355, fecho. Então tem essa sapata aqui, tem um pilar de 100 por 19. Então posso mover ele aqui para o meio. Então movo aqui para o meio da minha sapata. Vou considerar aqui então a inclinação dela. Então faço aqui a consideração dessa inclinação. E tem aí a minha sapata em planta. Pego aqui uma cota. Então vou fazer aqui uma cota. Fazer aqui também. E vou copiar isso daqui para ficar maior o número. Aqui passou direto. Então tá aí 270 por 355, tem aqui meu pilar. E se eu pegar um corte dessa minha sapata, eu tenho isso daqui, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, 355. Vou ter 30 centímetros de altura aqui do meu rodapé. Então, 30 centímetros. E aqui no meio eu vou ter aquela altura maior que tem aqui, ó. Então a minha altura maior da sapata, que é aí o meu H, que é 85 centímetros. Então, vem aqui com 85. Então, no caso aqui também, ó, eu tenho o pilar aqui para cada lado, né? Então, tem 50 aqui de offset. Então, tem isso daqui. Então, minha sapata tem isso e eu subo aqui com o meu pilar. Então, se eu quiser até colocar um break line aqui também, ó, então um break line para indicar que esse pilar continua. Então, pego daqui até aqui, pego aqui no meio. No caso, ficou bem pequenininho, deixa eu fazer aqui o break line de novo. Então, break line. Colocar aqui o S de size, então vou colocar aqui um valor de 5, por exemplo, e pego aqui essas pontas e pego aqui o meio. Então, tá feito aí um break line aí no meu elemento. Então tem isso daqui. E essa linha aqui, qual que é a inclinação que ela tem? Eu tenho aqui um ângulo de aproximadamente 23 graus. Se eu fizer o cálculo disso aqui, como que eu faço o cálculo daquele ângulo ali? Posso pegar aqui, ó, ângulo, ângulo de inclinação da sapata. Como que eu faço isso? Vou pegar aqui que meu tangente de alfa, ele vai ser o quê? Ele vai ser a tangente aí, né? Abre parênteses, H menos H0, dividido aí por CA. Então, pelo meu balanço aqui da sapata. Isso daqui vai ser multiplicado por 180 dividido por π para já sair em graus. Então, 23,33 graus. Aqui no CAD, se eu pego as propriedades dessa barra, ó, dessa linha ali, ó, tem em 23 o ângulo aí. Então, tá aí dentro do nosso cálculo. Está compreendido aí dentro do nosso cálculo. Vamos seguir então para determinar os esforços para dimensionamento. Então, vou descer aqui, ó, esforços, determinação dos esforços. Então, determinação dos esforços para dimensionamento. Então, nós temos isso daqui, ó. Como que a gente vai determinar esses esforços aqui? A gente vai ter ali a excentricidade agora sendo calculada para a carga que a gente tem ali no estado limite último, então, para fazer esse dimensionamento. Então, a gente majora o MK. Então, a gente majora aqui o momento característico que a gente tem e divide isso aqui pela normal característica que a gente tem também, só que majorada para o estado limite último. Agora, a gente não precisa levar em conta aquele peso do solo ali, nem o peso próprio da sapata. Então, a gente pode fazer direto γg vezes MK, dividido por γg vezes NK. E a gente tem um valor aqui, então aqui não é mais, aqui é vezes, né?
Então a gente tem um valor aqui de 8 centímetros. Então nós temos essa excentricidade aqui, ó, para a determinação dos esforços de dimensionamento. Agora a gente vai calcular aqui uma tensão máxima, então um sigma máximo, que vai ser o quê? Vai ser essa parcela aqui, ó, então a normal majorada, aí 1,4, dividido pela área da minha sapata. Isso daqui vai ser multiplicado por 1 mais 6 vezes E, dividido por A. Então tem aqui 0,025, vou colocar mais algumas casas decimais. Então 0,02487 kilonewtons por centímetro quadrado. Vou copiar isso e agora eu vou ter aqui o mínimo, que vai ser isso aqui, só que com sinal negativo ali. Então eu vou ter 0,01895 kilonewtons por centímetro quadrado. Então essas aqui são as tensões que eu vou ter na minha sapata aí para fazer o dimensionamento dela. Vamos determinar agora a seção de referência. Então, seção de referência em A. Então, a nossa primeira. Vamos calcular aqui o valor de XA. Então, vai ser o quê? Vai ser o nosso CA, que é o nosso balanço. Então, nosso balanço aqui CA, a gente já viu isso aí quando dimensionou sapatas centradas lá com carga normal, vezes aqui AP. Então, a gente já tratou disso aqui. Isso daí para a gente, 142,5 centímetros aí. Então, esse daí é o valor de XA. Então, é a distância entre o nosso balanço ali da sapata e o ponto de referência de aplicação da carga aí em A. Agora, o que acontece? Nós temos essa situação aqui, ó. Nós temos o valor de XA, ó. Então nós temos tensão máxima, tensão mínima. Aqui, ó, então nós temos isso. Nós temos aqui essa figura geométrica. Então, e aqui eu dividi ela em duas, ó. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a seção S1A, temos a distância XA. E aqui o que vai acontecer? Nós vamos ter uma tensão aqui, ó. Então a gente vai ter uma tensão P1, que a gente vai considerar uma carga pontual aqui, e uma tensão P2, que a gente vai considerar uma carga pontual aqui a 2/3, então, do nosso XA. Então a gente vai calcular um P1 e um P2 aqui para determinar essas tensões aqui que vão estar aplicadas, então determinar o momento fletor que a gente vai estar dimensionando aqui nesse ponto. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter um P1A, que a gente vai fazer primeiro. Então, P1A, que vai ser a nossa tensão máxima. Então, vai ser a nossa tensão máxima menos, abre parênteses, a diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima. Então, tensão máxima e tensão mínima, a diferença aí. Isso daqui vai ser dividido por A e vai ser multiplicado por XA. Isso aqui é do método. Então, nós temos aqui, ó, uma tensão, vou colocar mais duas casas decimais, então de 0,02249 kilonewtons por centímetro quadrado. Então, isso aqui que a gente tem de P1A. E agora a gente vai determinar esses valores aqui de P1 e P2. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou chamar aqui de P1. Então, vou chamar aqui de P1, que vai ser o meu P1A vezes o meu XA. Então, XA aqui de cima, ó. Acabei escrevendo errado ali, então vai ser aqui 3,205 kilonewtons, então essa força aí. E o meu P2 ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha tensão máxima. Então, sigma máximo. Então, meu sigma máximo menos o meu P1A menos P1A. Isso daqui multiplicado pelo meu XA sobre 2. Então tem aqui um valor de 0,169 kilonewtons. Então essa daqui é a força que eu tenho aí, essa força P1 e essa força P2. E agora a gente pode fazer o cálculo aqui de qual que é o momento que tem aí aplicado na minha sapata. Então qual que é o momento que eu vou ter aí? O meu momento M1
AD. Então, já de dimensionamento. Então, vou abrir parênteses aqui duas vezes. Então, vou ter aqui meu P1 vezes o meu XA sobre 2. Então, XA sobre 2, que é essa distância aqui, ó. Então, o P1 está atuando aqui na metade desse XA. E depois o P2 eu tenho outra referência. Então, aqui é um pouquinho para a direita aqui em relação a esse ponto S1A. Então, tem aqui P1 vezes XA sobre 2, mais isso daqui, mais o meu P2, que vai multiplicar, abre parênteses aqui, 2 terços de XA, que é para considerar ali a figura geométrica de um X. E aqui vai ser todo multiplicado então por B, que é a direção oposta aí da onde está o meu momento fletor atuando. Então, tenho aqui um valor de quanto? Deixa eu só trocar ali o XA. Tem um valor aqui de 66.008.433 kilonewtons vezes centímetro. Então, kilonewtons vezes centímetro. Esse é o momento que eu tenho aqui em A. Então, momento em A. Então, a gente vai estar fazendo agora aqui a seção de referência em B. Então, vou pegar aqui, ó, seção referência agora em B. E aqui eu vou fazer uma tensão média, então, aqui em B. Então, tensão média. Então, sigma médio. Eu vou pegar aqui o meu sigma máximo. Então, vou pegar essa parcelinha aqui, ó. Sigma máximo mais sigma mínimo, dividido por 2, uma média simples. Então, tem um valor de 0,0. Deixa eu colocar aqui mais duas casas decimais. Então, 0,02191, 2191 aí, kilonewtons por centímetro quadrado. Então, essa é a tensão que a gente tem aí na seção B, tensão média. Vamos calcular o XB. Então, vou pegar aqui essa referência. Então, o nosso XB, ele vale CA mais 0,15 do BP. Então, dá aqui 130,35 centímetros. Esse daí é o valor de XB. O CA e o CB são iguais aí, porque a gente tem sapata com balanços iguais, né? Então, bom lembrar disso aí. E agora a gente determina aqui o momento M1BD. Então, M1BD. Qual que é esse momento? É a tensão média aí que a gente tem. Então, sigma médio, que vai multiplicar, abre parênteses duas vezes, o meu XB. Então, o meu XB aqui ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui multiplicado por A. Então, eu tenho aqui, ó, 66.076,588 kN vezes centímetro. Então, esse é o momento que a gente tem em B. Sabendo esses dois momentos, o momento A e o momento em B, a gente vai pegar o que é maior aqui e fazer o dimensionamento, porque deu praticamente o mesmo valor. Então, vai ser o M1BD. Então, vai ser esse momento fletor ali, ó. Então, vamos aplicar aqui, ó, determinação da área de aço. Então, determinação da área de aço. A gente vai ter o que então? Nós vamos ter aqui o nosso AS, que vai ser igual a esse momento ali B, dividido por 0,85 vezes o D, que é a altura útil, vezes o meu FYD. Então, FYK dividido pelo meu gama S, que é o coeficiente de minoração da resistência do aço. Então, tem aqui 22,56 centímetros quadrados. Lembrando que esse valor aqui é variável, né? Então, se o valor de A fosse maior, a gente vinha aqui, pegava ele e colocava nesse lugar. Então, viria aqui, ó. E aí eu teria uma área de aço de 22,53 centímetros contra 22,56. Basicamente, diferença nenhuma, né? Determinou a área de aço. Vamos detalhar para a direção A. Então, detalhamento para a direção A. Eu vou dimensionar só para um lado, porque a diferença de aço foi irrelevante. Então, vou colocar isso aqui para as duas direções aí da minha sapata. Então, vou pegar aqui, que para a direção A, eu vou pegar um ASA. Eu vou considerar aqui uma faixa unitária aí de sapata, uma armadura para uma faixa unitária de sapata. Então, vai ser AS dividido por B, dividido por 100, já para cair aqui nas unidades corretas, já sai direto em centímetros quadrados por metro. Então, em vez de fazer um monte de conversão, só divido o meu B por 100 aqui, e eu já tenho aqui, então, centímetro quadrado por metro, em vez de ficar convertendo as coisas aí dentro.
Depois eu tenho que calcular o número de barras para essa faixa aí de 1 metro, para faixa unitária. Então vai ser o meu ASA dividido aí pela área da minha barra. Então vai ser π vezes o diâmetro dessa barra, sapata, ao quadrado, dividido aí por 4. E eu tenho quantas barras aí? Eu tenho 6,80 barras. Como eu não posso ter uma quantidade dessa de barras, eu vou falar que eu tenho então 7 barras. Então, eu vou considerar aqui detalhada 7 barras a cada 1 metro de sapata, eu detalho 7 barras. E o meu S, o espaçamento entre barras, vai ser o quê? Vai ser minha faixa unitária de 1 metro, então 100 centímetros, pelo número de barras que eu tenho aí. Então, 14,28 centímetros aí de espaçamento entre barras. Vou colocar aqui então, detalhamento. 7, então 7 φ de 12,5, que é a barra que eu tenho aqui em cima. Então 12,5, 1,25 centímetros, né? Então 7 barras de 12,5 com um espaçamento aí de 14 centímetros entre elas. Então a gente arredonda esse valor aqui para baixo e o número de barras a gente sempre arredonda para cima. Vamos fazer isso aqui para a dimensão B. Então para B, vou chamar aqui de ASB. Então tem o AS, aqui vai ser A, então a gente coloca o oposto aí, 6,35 centímetros quadrados aí de área de aço por metro. Vou ter aqui meu ASB, então número de barras aí, vou colocar aqui N barras B, e aqui N barras A. Então, vou só mudando aqui, ó. E aqui N barras B. Então, tenho aqui, ó, quantas barras? Tenho 5,17, então 6 barras de 12,5. E o espaçamento entre elas, 16 centímetros. Então, 6 φ de 12,5 com 16 centímetros aí de espaçamento entre elas. Então, o detalhamento que a gente tem é isso daí. O que mais que a gente precisa fazer? Verificação ao tombamento, bem simples de ser feito. Então, vamos descer aqui. Fazer aqui, ó. Verificação quanto ao tombamento. Então, tombamento. E tem aqui então, ó, meu momento atuante. Meu momento atuante, ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha normal característica, vezes aquele valor de kmj, para considerar o peso próprio e o solo acima da sapata, vezes o meu A sobre 2. E isso daqui vai me dar um valor então de 292.875 kilonewtons vezes metro. Então, é o centímetro aqui, na verdade. Então, isso daqui é o momento que eu tenho atuante. Então, vou fazer aqui o momento atuante, dividido pelo meu momento característico. Eu tenho aqui 24,406, a relação entre os dois. Então, tem esse momento aqui, kilonewtons vezes centímetro. E aqui o momento atuante, também kilonewtons vezes centímetro, de 24,406. Essa relação é maior do que 1,5? Então, pego isso aqui e pergunto, é maior do que 1,5? Sim, então deu 1. Quando dá 1, quer dizer o quê? Então, vou pegar aqui em cima. Só para não ter que escrever. Se 1 é ok, se 0 não ok. Então, tá aqui, ó. Se 1 ok, se 0 não ok. Vamos para a última verificação. Então, verificação da diagonal comprimida. Então, nós vamos calcular aqui o perímetro do meu pilar. Então, o do meu pilar, que vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o BP, que é a base do meu pilar ali, na menor dimensão, mais 2 vezes o meu AP, que é a maior dimensão do meu pilar. Então, tem aqui 238 centímetros. Temos 238, vamos calcular então aí a tensão atuante. Então, vou chamar aqui de tal SD, que vai ser o nosso gama G vezes a normal característica, então para o estado limite último, dividido pelo perímetro do meu pilar, vezes a altura útil da minha sapata. Então tem aqui 0,111 kN por centímetro quadrado.
E vamos calcular agora o valor do nosso tal RD2, que é aí a tensão resistente. Então vai ser 0,27 vezes o nosso alfa V2, que isso aqui é a equação dada por norma, tá? Então 0,27 vezes 1 menos o FCK do nosso concreto, esse FCK sempre em MPa, essa parcela aqui, dividido por 250. Agora vezes o nosso FCD, só que o nosso FCD a gente vai converter aqui para já sair em kN por centímetro quadrado. Então a gente vai ter o nosso FCK dividido por 10 vezes o nosso gama C. Isso daqui dá um valor de 0,434 kN por centímetro quadrado. Lembrando, esta parcelinha aqui, ó, essa parcela é o alfa V2. De acordo com a norma, esse valor aqui ele sempre vai entrar em MPa, independente da unidade trabalhada aqui no restante. Por norma, ele entra em MPa, essa daqui é a equação. Por isso que eu não coloquei aqui também 10 vezes 250. Então, só de cá que eu preciso converter para já sair em kN por centímetro quadrado. Aqui é do método, não mexe nisso daqui, é FCK por 250 mesmo. Então, a gente tem aqui o valor de 0,434 kN por centímetro quadrado. Como o tal RD2 é maior do que o tal SD, então vou perguntar aqui, ó, tal RD2 é maior do que o tal SD, deu 1. Então, novamente, se 1 ok, se 0 não ok. Então, tá ok as verificações, fizemos o dimensionamento e com isso então a gente finaliza esse dimensionamento. Ficou um vídeo aqui bem extenso, confesso, mas a gente viu aí como fazer o dimensionamento completo de uma sapata que está submetida a um momento fletor. Nós vamos ter mais vídeos aí mostrando como fazer o dimensionamento de sapata com 2 momentos fletores e tal. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, já desce aí também, já comenta o que você achou dessa aula. Curte também o vídeo, compartilhe aí também com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que esse roteiro de cálculo e o nosso mapa mental aqui vai ser disponibilizado lá no nosso grupo de Telegram. Então, se você ainda não faz parte, o link está aí fixado no primeiro comentário do vídeo. Então, por esse vídeo é isso. Nos vemos nos próximos e até mais.